E aí, seus peladeiros, vocês tudo bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson, estamos aqui para fazer a sexta rodada do Brasileirão com vocês. Vamos que vamos. Vamos que vamos, já sabe, né? Para ajudar, deixa o like aí. Se não for inscrito, se inscreve e também participa aí com os palpites de vocês. É isso aí, vai na rede social lá no Instagram também, participa lá, se você gravar, enfim, faz essa resenha com a gente, manda mensagem para a DM lá também, valeu? É isso aí, editor, solta a ver. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que não temos intuito da dica de aposta, apenas a resenha do que o Felipe acha que vai acontecer juntamente comigo e juntamente com vocês aí também nos comentários. Vamos resenhar de futebol, é só isso, valeu? Show de bola. Isso é importante, né? Antes de começar esse vídeo, a gente só falar pra galera que a gente tá vendo todos os comentários aí sobre o placar, gente reclamando, gente sentindo falta, a gente entende perfeitamente. Mas eu vou explicar também pro pessoal como é que é a nossa rotina, né? Deve ter gente que acha que talvez a gente viva do canal, que possa dedicar o dia todo ao canal, que não é a nossa realidade. Infelizmente, a gente tá aqui gravando cedinho, para daqui a pouquinho correr para editar o vídeo, para depois ir trabalhar, o Alisson no trabalho dele, eu no meu, então não é fácil, né, conciliar essas coisas, por isso que a gente mudou tanta coisa. Não é porque a gente quer, mas é porque é o que dá no momento, né? Em algum momento talvez fique melhor em relação ao canal. É isso aí. Mas falando de futebol agora, lembrando, né, que no jogo, na rodada passada o Felipe cravou 2 jogos, eu cravei 2 jogos, batendo na trave, né? Sport Corinthians, Bragantino e Cruzeiro, eu com Palmeiras e Fortaleza, e Sport Corinthians também. Mas quem não bateu na trave foi o Ronildo Dantas, que sempre, né, toda temporada tá com a gente aí participando. Firme e forte. Salvou a rodada. Se teve mais alguém, a gente, né, o DM não passou pra gente a mensagem, então fica ligado aí, manda mensagem no Instagram pra gente, valeu? E sem mais delongas, Felipe, vamos pra essa rodada logo, sem demorar muito. Só atualizando, galera, a partir de agora vai funcionar assim. Alguém fala o placar primeiro, o outro fala o placar em seguida, os placares vão voltar a aparecer conforme, né, os grandes pedidos, e depois cada um justifica aí o seu placar. Só para vocês entenderem o porquê do ping-pong, mas é mais uma questão mesmo de facilitar a edição dentro dessa nossa correria, né? Internacional e Juventude, o que você acha que vai acontecer aí? Cara, se eu vou de 2-0, e você? Já antecipo que eu vou de 2-0 também. Show de bola, vamos junto. Então vamos lá. O Inter tá 4 jogos sem vencer, com 3 empates e 1 derrota. O último jogo aí da Libertadores estava perdendo de 3-0, conseguiu empatar, então mostrou, né, ter uma boa reação, mas a fase ainda não é das melhores. Já começou uma temporada muito boa e agora realmente desandou. No Brasileirão são 5 jogos com 3 empates e só uma vitória. E o grande ponto positivo aí que dá para levar para essa partida é que em casa só tem 1 derrota nos últimos 10 jogos. Juventude no Brasileirão são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As 2 vitórias em casa, as 2 derrotas fora. Os últimos 4 jogos como visitante foram 4 derrotas com 11 gols sofridos e só 1 gol feito. Então, por essa questão do Juventude fora ser muito mal, mesmo a fase do Inter não tão boa, Inter 2-0. Show, mano. Por o mesmo pensamento que você, apesar do Inter, né, ter prometido muita coisa, até agora na temporada não conseguiu, né, mostrar, né, resultados do seu futebol, até joga jogos bem, mas não consegue fazer com isso vencer o resultado positivo. E Juventude fora de casa, como você falou, é muito mal. Até em casa também está dando os vacilos, também com alguns empates, não está perdendo, mas está empatando bastante. Então por isso o gol de 2-0, lembrando que é um clássico também, jogo difícil. Mirassol e Atlético Mineiro. Eu só vou de 1-1. Também vou de 1-1. Só porque mudou agora, parece que vai tudo igual, né? 1-1 também. Vambora, vai dar bom. Vamos lá, esse Mirassol depois de 6 derrotas seguidas, nos últimos 4 jogos aí são 3 empates e 1 vitória. Essa única vitória em casa, né, que é um ponto positivo aí também para esse jogo, já que joga em casa. Todos os 5 jogos do Brasileirão com gols para os dois lados, sempre partidas aí com bastante gols. Atlético Mineiro empatou 4 dos últimos 7 jogos. No Brasileirão venceu a primeira nessa última rodada aí contra o Botafogo, aproveitou a má fase do Botafogo. No Brasileirão, nos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 5 jogos seguidos sem vitória fora de casa. Acho que vai dar empate aí, porque, né, a fase do Atlético é muito boa. Vamos lá. Vamos lá, então eu vou de empate também, mas Felipe, quase coloquei 2-1 no Mirassol. O Mirassol devagarzinho ali, tá pontuando, tá conseguindo alguns placares positivos, até fora de casa empatou com o Juventude. Na rodada passada a gente achou que o Juventude ia vencer com facilidade. E o Atlético Mineiro também é igual o Internacional, né? Tá prometendo aí no futebol, mas não tá conseguindo pontuar. E fora de casa, então, como você falou, tá indo muito mal. Então por isso eu vou de 1-1, mas pensei um pouco no Mirassol também. Ceará e São Paulo. Vamos lá, Alisson, 1-1. 2-1 Ceará. Show de bola. Então, já começamos a mudar os placares, né? Ceará, 5 jogos aí no Brasileirão, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, as 2 derrotas fora, as 2 vitórias em casa, lembrando aí a situação do Juventude.
Essas 2 vitórias em casa fez 2 gols em cada partida. Então um jogo em casa sempre um negócio diferente. São Paulo 8 jogos sem perder, porém dos 8 são 5 empates. Animado pelas 2 vitórias seguidas aí, Brasileirão e Libertadores, as 2 marcando 2 gols em cada partida. Nos últimos 4 jogos fora, até que tem vindo bem. 2 vitórias e 2 empates. 4 dos últimos 6 confrontos diretos foram empates. Então me apeguei um pouco nisso e vou de 1. Então, falando tudo isso, eu vou de 2 com o Ceará. Vou sair um pouquinho do empate aí. Apesar que dá muita vontade de colocar empate por aquela brincadeira com o São Paulo. Mas realmente o Ceará jogando em casa, essa temporada está jogando demais, né? Tá dando muito trabalho para muitos times aí. Se eu não me engano, perdeu pouco, não perdeu nenhum jogo na temporada, enfim, uma coisa assim. E o São Paulo ainda não tem confiança ainda mais sendo fora de casa, né? São Paulo em casa pode até dar confiança a mais e mesmo ter essa sequência de empate. Mas fora de casa eu não tenho confiança no São Paulo ainda. Eu vou de Ceará. Os últimos jogos que eu assisti do Ceará em casa, o Ceará jogou bem demais. Sport e Fortaleza, Felipe. 1-1, Alisson. Voltou tudo de novo então. 1-1 também. Maravilha. Vamos lá, Sport, 4 derrotas seguidas, 3 delas com gols para os 2 lados. No Brasileirão, nos 5 jogos aí foram 1 empate e 4 derrotas. Já o Fortaleza, 6 jogos aí sem saber o que é vencer. 3 empates e 3 derrotas. Nos últimos 3 jogos também gols para os 2 lados. 7 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Não consegui escolher um lado ou um. Esse eu fui de 1-1, mas quase coloquei 0-0, porque realmente a fase dos 2 times é muito ruim. Lógico, né, que a gente sempre pensa que o Sport jogando na ilha vai com a sua torcida, né, que é muito boa, vai impressionar o Fortaleza, vai conseguir uma vitória em algum momento, igual o Mirassol também aconteceu, de começar a ganhar e começar a pontuar. Mas ainda não tem essa confiança toda, e mesma coisa do Fortaleza, né, que tem mais time que o Sport, mas fora de casa, então é uma fase horrível. Então por isso, 1-1 com vontade de botar com 0-0. Botafogo e Fluminense, viu? 2-2, Alisson. Vou de 1-0 Botafogo. Show. Botafogo, 4 jogos sem vitória, 3 derrotas e um empate. As 3 derrotas como visitante. Em casa, né? Que é outra coisa, quando tem um mando de campo, 4 jogos aí sem perder, com 3 vitórias e um empate. Esses últimos 4 jogos com mando de campo, fez pelo menos 2 gols em cada partida. Então é um outro time quando joga como mandante. No Brasileirão, 5 jogos, só 1 vitória. Começo bem ruim de Brasileirão. Fluminense, 7 jogos sem derrota, 5 vitórias e 2 empates nesses 7 jogos. 3 dos últimos 5 jogos não sofreu gols. Já é ali o terceiro, né, do Brasileirão, já brigando lá na ponta. Nos últimos 7 confrontos diretos entre eles, aí sim, né, uma grande distância, 7 vitórias do Botafogo. Impressionante, né? Mas eu vou de empate, que o momento do Fluminense é bem melhor. Show de bola, Felipe. Eu vou de 1-0 Botafogo justamente por esse tabu aí. Quando eu vi esse tabu aí, eu falei, caramba, cara, eu acho que vai ser mais uma vitória do Botafogo. Lógico que todo tabu tem que ser quebrado em algum momento. Mas o Botafogo tá, comparado ao ano passado, né, tá uma fase péssima, né, porque no passado já dava destoando já. Mas realmente, como você falou, em casa, né, lembrando que esse clássico não será no Maracanã, vai ser um estádio assim, neutro, vai ser na casa do Botafogo, um tapetinho, ele sabe jogar muito bem. Mas claro, o Fluminense, como você falou, está muito bem, a fase é muito boa, não tem nada contra o Fluminense, nada contra a fase boa do Fluminense, é mais questão de casa do Botafogo e esse tabu aí gigante. Então, de 1-0 Botafogo, tomara que eu e você acerte, né? Enfim. Sim. Vamos lá, aí o Fluminense vence com 4-0. Flamengo e Corinthians. Esse Flamengo 2-0. Desculpa, me acostumando ainda. Flamengo 2-1. Show de bola. Cara, o Flamengo 4 jogos sem perder, com 2 vitórias e 2 empates. 4 jogos sem sofrer gols, né? Importante, a defesa melhorou. No Brasileirão, 5 jogos com 2 vitórias e 3 empates. Ou melhor, 3 vitórias e 2 empates, né? Isso aí. 3 desses 5 jogos sem sofrer gols. Corinthians, 2 vitórias em 5 jogos no Brasileirão. Essas 2 vitórias em casa, né? Que é onde se sai melhor. Só 1 vitória nos últimos 8 jogos como visitante. E mais um histórico interessante aí, nos últimos 3 confrontos diretos, entre eles, com o Flamengo como mandante, 3 vitórias para o Flamengo. Vou de Flamengo 2-0. Show de bola, Felipe. Eu vou de Flamengo 2-1, mesmo pensamento que você. Acredito que o Corinthians vai melhorar um pouquinho seu futebol, porque se trocou de técnico, né? A gente sabe que toda mudança, às vezes, os jogadores querem mostrar mais trabalho, fica mais ligado no jogo. Mas o Flamengo em casa é muito forte, o Corinthians fora de casa é muito fraco até o momento. Então, por isso, vou de 2-1, Flamengo. Palmeiras e Bahia, Felipe. Esse Palmeiras 3-0. Vou de Palmeiras 2-0. Pois é, cara, Palmeiras 7 vitórias seguidas, líder do Brasileirão, 4 vitórias e um empate nesses 5 jogos do Brasileirão. Só um jogo teve diferença acima de um gol nesse Brasileirão, é importante lembrar, né? Em regra tem sido 1-0, 2-1, apesar do timaço que o Palmeiras tem, né? De como vem jogando bem, mas normalmente não tem uma distância muito grande de gols.
Então talvez seja um exagero meu 3-0, né? Mas vamos lá, a Bahia só perdeu um dos últimos 9 jogos, porém empatou 5 deles. No Brasileirão, uma vitória, uma derrota e para variar 3 empates. Sim. Essa única vitória que teve foi jogando em casa. Nos últimos 4 confrontos diretos com o Palmeiras como mandante, 4 vitórias do Palmeiras, ficou de 3-0. Show de bola, Felipe. Igual você também no pensamento, só que eu vou com um gol a menos, vou de 2-0 pro Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras é em casa muito forte, várias temporadas já tem, essa temporada também já começou a destoar já, sempre foi candidato ao título, mas agora mais ainda porque começou a pontuar mais que seus adversários. E o Bahia, como você disse, né, é um time que vem empatando bastante, perdeu muito pontos em casa também. Fora de casa, acredito que não vai ter força para vencer o Palmeiras não. Então, Palmeiras 2-0. Cruzeiro e Vasco, Felipe. Cruzeiro 2-1. Cruzeiro. 0-0 nesse jogo. 0-0. Show de bola, né? Quem sabe seja aquele 0-0 que uma hora ou outra a gente crava aí. Vamos lá, Cruzeiro 5 derrotas nos últimos 7 jogos, só uma vitória nesses 7. Ponto positivo é que essa única vitória foi em casa, se é que nesse momento dá para trazer realmente um ponto positivo aí pro Cruzeiro, né? No Brasileirão só 2 vitórias, as 2 em casa, né? Dá para animar um pouquinho. Essas 2 vitórias em casa no Brasileirão fez pelo menos 2 gols em cada partida. Então nessas vitórias, jogando em casa, se saiu bem, mas a fase realmente é muito ruim. Vasco 3 jogos sem vitória, com 2 empates seguidos por 0-0 no Brasileirão e na Sul-Americana. No Brasileirão, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, as 2 derrotas com o visitante. Por essa questão de fator casa, fator fora, os Cruzeiro 2-1. Show, mano. Eu vou no 0-0, mesmo padrão que o Vasco vem jogando seus jogos aí, foram 2 empates por 0-0, ou seja, não toma gol, mas também não está conseguindo fazer. E o Cruzeiro, né, joga em casa, lógico, é sempre muito forte, mas essa temporada não está sabendo aproveitar o fator casa, e o Vasco fora de casa é muito mal também, poderia ir de Cruzeiro, né, 1-0, ou seja, 2-1, mas é como a fase do Cruzeiro também não é muito boa, acredito que o Vasco vai ali segurar o jogo ali, vai ser um jogo travado na minha opinião, 0-0 aquele jogo feio, né? Vamos lá, Vitória e Grêmio. 1-1, Alisson. 2-1 pro Vitória. Vitória por 2-1. Maravilha. Vitória, só uma vitória nos últimos 10 jogos, 3 empates nos últimos 5 jogos, 3 dos últimos 4 jogos com gols para os 2 lados. Como mandante, só venceu 1 dos últimos 5 jogos. No Brasileirão, só uma vitória em 5 jogos. Não sai do 1, né? E no Brasileirão, 4 dos últimos 5 jogos, né, que teve até agora, com gols para os 2 lados. O Grêmio, 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. No Brasileirão, só venceu 1 até agora. Em 3 dos 5 jogos do Brasileirão, sofreu 2 ou mais gols em cada partida. A defesa não vem bem. Foi de 1-1. Show, mano. Depois de 2-1 vitória, lembrando que essa rodada dá vontade de colocar uns 7 placares de empate aí, porque é muita equipe no mau momento, então a gente fica até meio receoso de colocar um ou outro. Mas pelo fator casa, a única alternativa que eu achei para poder não sair um pouco do empate foi o fator casa para o Vitória, acredito que em casa vai buscar mais placar e vai se aproveitar do Grêmio, que não está na fase muito boa. Então, 2-1, Vitória. Santos e Bragantino para fechar, Felipe. Eu fecho aí com 1-0 pro Santos. Show, 1-0 também, fechando igual. Vamos lá, o Santos só uma vitória nos últimos 5 jogos, essa única vitória em casa, que por sinal é onde o time muda completamente, né? Em casa eles são 7 jogos sem perder, mas no Brasileirão, né, não tem só jogos em casa. Então, dos 5 jogos até agora foram 3 derrotas, um empate e só uma vitória. O Bragantino já vem de 3 vitórias seguidas, ninguém está enxergando, o Bragantino crescendo, as 3 por 1-0, mais um golzinho está resolvido, né? 1-0 e goleada é a mesma coisa. E nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Não é um péssimo visitante, também não é dos melhores, mas acho que o Santos, né, por essa fase boa em casa, acho que ganha por 1-0. Show, vou de 1-0 também, não é pela fase dos times, porque realmente o Bragantino está muito bem, como a gente sempre olhar de falar, o Bragantino está vindo quietinho, já está lá em cima já. Como você falou, nem pontuando fora de casa, em casa também, lógico, fora de casa menos do que jogando em casa. Pega o Santos, que a Vila Belmiro é um time que é difícil perder, então por esse difícil perder, a gente, né, falando por você, eu achei que o Santos poderia aproveitar e sair com a vitória, mesmo o Bragantino numa boa fase. Então é isso, Santos 1-0, fechou. Fechou. Só esquecemos de falar, né, que o microfone ainda não compramos. Claro que isso é meio óbvio, né? Não tem microfone por aqui. Mas vai chegar em breve, mas uma coisa de cada vez, né? O placar aí tanto pedindo vai voltar, o microfone daqui a pouquinho chega também. Isso é um leão por dia, né? O leão do placar já foi. Mas isso aí, galera. Valeu demais pelo apoio. Continua apoiando a gente aí. Curte o vídeo se você esqueceu. E vamos até o próximo. Boa sorte.